Olha que frase interessante que eu li recentemente no livro A Sabedoria de Charlie Munger, que é um livro autobiográfico da vida dele, né, de Charlie Munger, que é um dos maiores investidores do mundo e que também é um dos mais anônimos também. Ninguém sabe muito sobre a vida dele. E nesse livro ele compartilha lições valiosíssimas. A frase, ela diz o seguinte: a maneira mais garantida de se conseguir o que se deseja é tentar merecer o que se deseja. Quando eu li essa frase, ela ficou ruminando na minha cabeça. Eu sabia que era uma frase muito interessante e ela ficou ruminando por alguns dias, até que eu percebi um erro que estava tirando muito o meu foco nessa jornada de construção de uma nova realidade. E eu não poderia deixar de compartilhar esse erro com você, mas antes de eu dizer que erro é esse que está tirando o seu foco e que estava tirando o meu, deixa eu me apresentar. Se você não me conhece, eu sou a Luana Góes e aqui nesse canal nós falamos sobre mentalidade, mudança de vida e construção de rotina. Se você não me acompanha lá no Instagram, me segue lá porque eu compartilho todos os dias a vida de alguém que é extremamente ambiciosa e que está construindo etapa por etapa o caminho até chegar nos seus maiores sonhos. E pra gente falar sobre esse erro que está impedindo que você construa uma nova fase na tua vida, eu preciso trazer um pouco da minha história, para você entender o porquê que eu tenho o direito de falar sobre isso. Para quem não sabe, eu sou formada em biomedicina e eu conquistei um dos maiores cargos em uma das maiores indústrias farmacêuticas do mundo, atuando na linha de frente na época da pandemia, na construção de vacinas. Não só isso, eu também já morei por um tempo na Itália. Eu saí desse mundo de desenvolvimento de vacinas, enfim, de pesquisa clínica, e fui morar na Itália por um determinado tempo. E se isso não fosse o suficiente, eu decidi largar tudo para viver o meu sonho de trabalhar no digital, fazendo isso que eu faço hoje em dia, né? Falando sobre mentalidade e ajudando pessoas como você a construírem os sonhos delas. Mentalidade sempre foi um assunto que eu tive muita curiosidade e aos 15 anos eu li o livro O Segredo, né? Quando eu tinha só 15 anos, e desde lá eu venho tentado entender um pouco mais. Então eu estudei sobre criação de realidade no ângulo de diversos autores. E eu sempre ouvi desses grandes pessoas, grandes nomes do nicho de mentalidade, como Bob Proctor, Napoleon Hill, Joe Dispenza, falando sobre a importância de se ter clareza sobre o que você quer. Então a importância de você imaginar o que você deseja, cocriar, ter a imagem viva do bem que você deseja, né? Como Bob Proctor mesmo diz. E foi exatamente o que eu fiz por muitos anos. Mas durante essa trajetória, algumas coisas elas não se encaminhavam do jeito que eu imaginava. Não era exatamente como eu pensava. E as coisas não estavam indo muito bem em alguns momentos da minha vida, por mais que eu tenha tido grandes conquistas. Parecia que alguma peça desse grande quebra-cabeça estava faltando. E era uma informação que eu não conseguia abstrair de nenhum lugar. Ninguém falava isso com clareza explícita. E é claro que eu entendia que é extremamente fundamental você partir do ponto de o que eu realmente quero, de imaginar, de cocriar. Isso é muito importante. Mas isso é só a primeira parte. Primeira parte do quê, Luana? Primeira parte da equação da criação da realidade. Porque, gente, o que eu entendi ao longo da minha própria trajetória é que a vida, ela sempre funciona como uma espécie de equação matemática. E essa equação é composta de dois elementos aqui, que quando somados, se transforma num resultado. Ou seja, na criação que você deseja. E foi pensando exatamente nisso, nessa criação da realidade, que eu desenvolvi o meu método, o meu curso de desenvolvimento pessoal, que é o APD, Acesso ao Progresso Diário. Lá eu te ensino todas as etapas da equação e não só isso. Eu te guio etapa a etapa para você viver o novo na sua vida da forma mais rápida possível. O link tá aqui embaixo se você está pronto para dar esse próximo passo e já não se esquece de dar like e se inscrever no canal, porque esse vídeo vai valer muito a pena. Bom, e voltando pro começo do vídeo, que é a frase do Charlie Munger, que é a maneira mais garantida de se ter o que se deseja é tentar merecer o que se deseja. Então aqui a gente tá falando sobre a maneira mais garantida de você atingir os seus objetivos. E Charlie Munger, ele traz a visão disso que eu tô trazendo nesse vídeo, que é o processo, que é a segunda etapa da equação. Ou seja, nós somos muito bons na primeira etapa, em definir o que a gente quer, em ter entendimento sobre o que a gente quer, imaginar. Só que quando a gente parte para a segunda etapa, para a segunda parte da equação,
A gente se esquece dela, que é o processo. E é exatamente por isso que a gente não tem o nosso resultado, porque nós não estamos lembrando de tentar merecer o que se deseja. E como você tenta merecer o que você deseja? Focado em se desenvolver, focado no processo, em desenvolver as habilidades necessárias, em estudar, em aprender o que você ainda não sabe. Só que quando você tá tão focado no que você deseja, em ter, em conquistar, quando você está focado nisso, quando você usa o seu poder de pensar para só imaginar, você não tem tempo e energia para ler um livro e abstrair isso e aplicar na sua rotina. Você não tem tempo para pensar em estratégias diferentes de você se melhorar, de você fazer o seu trabalho de uma melhor maneira, de você se dedicar. Falta energia, falta tempo, porque você tá tão focado em bens, em não, eu vou conseguir, eu vou fazer. Só que, cara, você precisa deixar isso um pouco de lado para você conseguir focar no processo. Porque a nossa vida, gente, ela não é composta por só um fragmento. Pra gente ter um resultado grandão, a gente precisa olhar sempre pro todo. E o imaginar, o co-criar, ele é só uma parte da história, ele é só um fragmento. A nossa imaginação, ela é extremamente poderosa. E o que você deseja, você só deseja aquilo que você é capaz de criar. Isso é um fato. Só que se você não dedicar a sua disciplina, o seu foco e a sua atenção para entender sobre o processo, você não consegue atingir os seus objetivos. E o que eu tô trazendo aqui, que é essa parcela que tira o nosso foco? Pensar em demasia, colocar muita energia nos nossos objetivos, tira o nosso foco, porque... Sabe por quê, gente, que tira o nosso foco? Agora eu vou precisar que você esteja aqui comigo. Presta atenção para tudo o que você está fazendo. Por que pensar de forma demasiada nos seus objetivos tira o seu foco? Porque quando você pensa nos seus objetivos, eu penso que eu ainda não tenho os meus objetivos. Eu penso que eu ainda preciso correr atrás deles. E quando eu penso dessa forma, eu estou vibrando em escassez. Eu estou focando que o meu objetivo ainda me falta. Eu estou focando que a minha rotina hoje está incompleta. E se a minha rotina está incompleta, eu vibro escassez, eu vibro a falta, eu me sinto mal, eu fico incompleta, eu vivo os meus dias de forma arrastada, eu não sei aproveitar o processo, é tudo um peso pra mim, porque eu ainda não tenho o que eu desejo. Então, os meus dias vão sendo arrastados, e aí depois você não entende porque você tá desanimado, porque você não tem energia o suficiente pra fazer o que você precisa fazer. É porque você tá tão focado no resultado e na falta dele, consequentemente, que você não consegue dedicar o seu tempo, a sua atenção para aquilo que realmente importa. Qual que é a solução prática disso? Tá, Luana, eu entendi, eu preciso focar nos meus objetivos, mas nem tanto. Porque senão isso vai me gerar uma ansiedade. Isso, é exatamente isso. Como que eu saio dessa sinuca de bico, desse paradoxo? Você sai desse paradoxo quando você enxerga o processo, o fazer, os atos, a disciplina com o fim nela mesma. A segunda etapa da equação de criação da realidade, ela precisa ter o fim nele mesmo. Eu vou te dar um exemplo que vai traduzir isso muito bem. O alpinista, gente, o alpinista que está escalando a montanha lá, o Everest. Ele precisa estar muito bem concentrado no que ele está fazendo, porque se ele só olha demais para cima, para a montanha que ele ainda precisa subir, ele vai achar que tá muito longe ainda. Ele vai se desanimar. E se ele ficar olhando muito para baixo, ele vai cair, porque a queda é muito grande e ele se desestabiliza. Mas o que o alpinista ele precisa fazer? Ele precisa estar muito bem concentrado no nível que ele tá, para ele conseguir se fincar da melhor maneira possível, da maneira mais correta possível. Precisão, foco, concentração. Porque o alpinista, ele já sabe que ele precisa escalar, isso já tá claro para ele já entendeu que ele precisa chegar no topo da montanha. Isso não é mais uma dúvida para ele já tá ali, ele já tá fazendo, ele já tá no meio do caminho. Então ele só precisa se concentrar no que ele está fazendo. E é isso que a gente precisa entender. Pra gente ter foco na nossa vida, a gente precisa se concentrar no que a gente tá fazendo. Você já sabe onde você quer chegar. Ficar olhando pra fotos, ficar se imaginando o tempo todo, e eu não tô dizendo que isso não é importante, isso é importante. Mas em determinado momento do seu dia, você tem que se desapegar um pouco disso e, dar o seu melhor e se sentir bem. Por exemplo, esse vídeo, gente. Esse vídeo que eu tô fazendo, ele já é o suficiente pra mim. Por quê? Porque eu já sei quem eu quero me tornar. Eu já sei que eu quero ter 100 mil inscritos. Eu já sei que um vídeo meu, ele vai bombar. Eu tenho plena convicção disso. E eu não posso sentar aqui esperando que isso aconteça o tempo todo. Porque se não for dessa forma, eu vou me frustrar e me desanimar. Então, qual que é a solução prática disso? O processo com o fim nele mesmo. Só o fato de eu estar aqui sentando e gravando pra você, isso já me preenche, isso já tá
ótimo pra mim. Isso já é o suficiente. Eu não espero mais disso, porque isso é o processo, é você aproveitar o processo, é o que as pessoas dizem de aproveitar o processo. Você tá tão focado no destino final que você esquece de aproveitar a estrada linda, as paisagens lindas que você tá vendo, porque você tá só pensando em chegar lá e você não consegue olhar pro lado, você não consegue absorver as maravilhas que já estão te acontecendo. Sentar e gravar pra mim e falar dessa forma que eu estou falando, em algum momento foi um grande sonho pra mim. Então, isso já é o suficiente. E é isso que você tem que tentar aplicar na tua vida. Não é se esquecer dos seus objetivos e viver a sua vida de forma automática. Não, a gente precisa ter esse feeling, a gente precisa desenvolver esse senso de tipo, eu sei que quando eu estou me afastando dos meus objetivos, eu preciso lembrar dos meus propósitos, do porquê que eu faço o que eu faço. Só que se eu ficar focada no ter, eu foco na falta e isso, consequentemente, me tira do foco. É o que Charlie Munger diz sobre tentar merecer o que se deseja. Foque em se tornar a pessoa que merece o resultado que você quer. Porque, cara, isso é lei. Isso é lei. Se você se tornar uma pessoa que merece o que você deseja, consequentemente você terá o seu desejo. Senão a gente vai estar rompendo a lei do universo e a gente não consegue romper a lei. Então, preste atenção. Tente merecer o que você deseja, cara. Foque em se tornar alguém com mais inteligência emocional, mais disciplinado, alguém mais focado, com concentração, alguém que entende muito bem sobre o que está fazendo. Se você focar nisso, se você focar em merecer o que se deseja, você vai ter o seu desejo. Foque no processo e desapegue um pouco dos resultados. Cara, diante disso, você acabou de descobrir o motivo do porquê muitas vezes você não consegue se desenvolver naquilo que você quer, não consegue ter o resultado que você quer muitas vezes. E o porquê que muitas vezes você se desanima também. E por ter tido acesso às informações que eu trouxe nesse vídeo, agora você é capaz de merecer os seus desejos. E a partir desse ponto, você percebeu a importância de você ter concentração na sua rotina. E dessa forma você vai viver os seus dias de uma forma muito mais leve, aproveitando já o processo, sem ansiedade. Porque agora você entendeu que tudo é uma questão de tempo. Não é se você vai alcançar o que você deseja, mas é sobre quando você vai alcançar o que você deseja. Foque no seu desenvolvimento e a vida irá garantir o seu desejo. E mais uma coisa, se você não assistiu esse vídeo aqui sobre autoimagem, eu recomendo que você saia desse vídeo e parta pro vídeo de autoimagem, porque ele tá excepcional. E ele vai ser um complemento desse aqui. Não esquece de dar like, de se inscrever aqui no canal. E eu te vejo no próximo vídeo.